Não tá, velho. Eu tava escrevendo sobre. Mano, melhor mandar, né? Depois eu falo sobre o bagulho. Mas ficou mais ou menos assim. Eis que o sangue dos meus tinge o solo. Bala perdida nos encontra em casa e temos mais filhos mortos. Coração de mãe murcha. Ritmo dramático. A vida é que tinha tanta cor, eles insistem em ter por monocromático. O mundo é nosso, mesmo assim eu tenho que conquistá-lo. Se eu não provar que é meu, fudeu. E é outro estalo. Mais um corpo na mala do carro. Mais um corpo encontrado no lago. Eu me sinto em Mississippi, sendo o cartão postal da brutalidade que passa nas vitrines. Onde todo mundo vê, mas finge ser cego. Onde queima racistas e óculos descer hoje machuca ecos. Sei mais da sua história que você da minha. Meu povo trouxe tecnologia e mesmo assim não é citado nas linhas. Novembro chega, esses brancos lembra que negro é humano. Fala em conscientizar, mas fazem blackface todo ano. Matam meus manos, bantos em prantos. Eles dizem ser vitimismo, eu tinha que ser caucasiano. Presta atenção nas dores tipo Luied. Não esqueci de Cláudia, Amarildo e Marielle. Marielle. Presente. Amarildo. Presente. Cláudia. Presente. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Antropólis. Vocês acabaram de escutar um trecho do curta Na Babilônia de Asfalto e Cimento, do realizador Rubens Fabrício Anzolin, estudante do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pelotas. No filme, acompanhamos um dia na vida cotidiana de um jovem engajado com causas políticas ligadas à temática das relações raciais e urbanas, por meio do vínculo que estabelece com a prática do Islã nas periferias de Pelotas. Como a gente já comentou nos episódios anteriores, a proposta desse podcast é abrir espaço para conversas com pesquisadores e professores experientes sobre desafios teóricos, metodológicos, éticos, políticos e também afetivos envolvidos em pesquisas e experiências pedagógicas relacionadas tanto ao campo dos estudos urbanos quanto à área da antropologia da imagem e do som. E embora nossa abordagem seja sempre informada pelo viés antropológico, nós também traremos para esse espaço convidados não antropólogos que de alguma forma tenham sido influenciados pelas reflexões antropológicas em suas práticas acadêmicas e extra-acadêmicas. E esse é o caso de hoje, onde falamos com o professor Guilherme Carvalho da Rosa, que é mestre e doutor em comunicação social pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e que atualmente é professor dos cursos de cinema de animação, cinema e audiovisual e design da UFPEL. O professor Guilherme cumpre papel central na orientação e desenvolvimento de uma série de projetos audiovisuais, como o do Rubens, que trouxemos no início. E para essa entrevista, ele nos passou um conjunto significativo de filmes de seus alunos, lembrando que eu mesma fui aluna do Giga no cinema da UFPEL e tenho muito carinho pela influência dele na minha trajetória. Enfim, foi uma conversa muito estimulante, na qual aprendemos sobre outras formas de inserção do conhecimento antropológico na vida universitária, da mesma forma que sobre como conhecimentos advindos da área audiovisual e das teorias da comunicação também podem ser apropriados pela antropologia. Pois é, Gabi, o Guilherme traz uma reflexão interessantíssima, onde ele pondera sobre a importância fundamental das teorias produzidas pelas ciências sociais no processo de construção fílmica. É bacana ouvir, o que ele nos diz, entre outras coisas porque a gente pode ter uma visão interessante do emprego prático das teorias que a gente produz, na antropologia, em outros campos do conhecimento. Pelotas, por exemplo, é uma cidade que se funda na economia do charque e no trabalho de escravizados no século XIX.
o que deixou marcas muito profundas e visíveis na arquitetura, assim como numa série de símbolos que remetem ao imaginário hegemônico da cidade. Mas muitos grupos, subalternizados por essas referências dominantes na forma de construir e de lidar com o passado, também se organizam, desenvolvem formas alternativas de cultivar e narrar suas memórias e se territorializam em espaços específicos. Nesse sentido, é instigante notar a importância que as produções audiovisuais dos alunos do Guilherme têm tido, inclusive para revelar as muitas cidades que constituem a cidade de Pelotas, né? É o caso, por exemplo, do filme Barro Duro, do Caio Mazzilli, onde ele busca reconstituir, por meio do relato de moradores, né, a história do bairro conhecido como Barro Duro, que foi, na verdade, criado por populações negras que tinham uma capacidade limitada de mobilidade nos espaços entendidos como brancos na cidade de Pelotas. Ouvindo Guilherme, então, ficam claros os cuidados para evitar essencializar, exotizar ou silenciar essas vozes subterrâneas, né? Na verdade, essa precaução faz parte de um projeto pedagógico da Faculdade de Cinema que se ampara também nas trocas que já vêm sendo estabelecidas de um longo tempo com a Faculdade de Antropologia, principalmente na figura da professora Cláudia Turra, que também participou da entrevista com a gente. Mas chega de conversa, agora a gente vai deixar vocês com um trechinho desse segundo filme que eu comentei, O Barro Duro, e, na sequência, a gente parte para a nossa entrevista. Porque existia um preconceito de religião e um preconceito, um racismo. O negro, naquela época, ele não podia frequentar a mesma praia do branco. E o que aconteceu? Ficou a praia dos brancos lá, era um preconceito muito grande, o racismo, né? E os negros, então, vinham para cá, para essa praia. Teve uma época que existia uma crítica até sobre isso, que diziam que Barro Duro era o planeta dos macacos. Porque tinha aquele programa de televisão, um seriado que tinha, que era o Planeta dos Macacos. Bom, gente, bem-vindos de volta ao Antropolis Podcast. Hoje eu tô aqui acompanhada do Guilhermo. Tudo bem, Gabi? Como é que tá? Tudo bem. Da professora Cláudia. Salve! Olá. Do professor Francisco. Boa tarde, Gabi, e a todos e todas que estão ouvindo. E do nosso convidado de hoje, o Guilherme da Rosa. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, pessoal. Uma alegria estar por aqui com vocês. Bom, o Guilherme da Rosa, nosso convidado de hoje, é professor da UFPEL, dos cursos de Cinema e Audiovisual, Cinema de Animação e Design. Além disso, ele tem uma participação notável na montagem e na consolidação do curso de Cinema da UFPEL. Então, na entrevista de hoje, eu queria começar te perguntando um pouco sobre a tua trajetória, com destaque para a tua participação na montagem e consolidação do curso de cinema da UFPEL. Fez 14 anos o curso agora, 2020, né, em abril de 2020. Então, a gente já tem um pouco... Essa história, ela começa em 2007, com um ensejo assim, político muito importante, né, que todos viveram nessa época, conheceram de reestruturação e ampliação da universidade pública, né? E então os cursos, na verdade, foram criados um ano antes de um programa famoso chamado Reúne, né? Que inclusive é muito importante para a antropologia da UFPEL, né? E também uma alegria estar junto com a Cláudia, que é uma amiga querida, assim, muito tempo, e que conhece essa trajetória pessoalmente, assim, né? Porque eu diria que os dois cursos, eles tanto a antropologia quanto o cinema, assim, eles passaram pelas mesmas dificuldades e foram, assim, gestados no mesmo período. Então é um período bacana, assim. Os cursos começaram em 2007 e eu comecei a minha vida docente no curso, assim, né? Saí do mestrado e comecei já dando aula no cinema da UFPEL, assim. Eu pude acompanhar tudo que aconteceu, assim, de perto, bem de pertinho, né? Junto com e construir com muita gente, assim. Pessoalmente, assim, eu sou professor há esses 14 anos, né, ali no Centro de Artes da UFPEL, é uma unidade grande, assim, diria, talvez uma das federais brasileiras que tenham um dos maiores centros de artes, assim, né, porque são 17 cursos da área de arte, são 1.200 alunos estudando artes na UFPEL, um ambiente muito bonito, assim, né, muito incrível, que, na verdade, já existia quando a gente chegou lá. Foi se ampliando graças a esse programa Reúne. E a minha trajetória, a minha formação não é exatamente em artes, mas é em comunicação, né? Então, sou jornalista por formação, aqui na Universidade Católica de Pelotas, também em 2004,
Aí depois eu fui fazer mestrado em comunicação na PUC do Rio Grande do Sul. Também depois fiz doutorado em comunicação também na PUC do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista de interesse acadêmico, assim, antropologia é a minha ida conhecida, assim, apesar de eu não ser antropólogo, mas as minhas pesquisas sempre tiveram algo de etnografia, assim, e não por acaso, assim, mas porque, de fato, a área sempre me pungiu muito, sempre me tocou fortemente, e sempre, tanto no mestrado como no doutorado, teve alguma etnografia com algum grupo, assim, ou algo próximo do que se pode chamar de etnografia. Uma disciplina que eu ministro faz um tempão já, que chama Comunicação e Cultura, que basicamente é ciências sociais aplicada à comunicação, assim, né? Da área que eu mais gosto de estudar, que são os estudos culturais. Então, quer dizer, eu cheguei na antropologia graças aos estudos culturais, assim, então comecei lá na graduação, eu diria assim, já foi uma etnografia com uma galerinha que desenvolvia software livre, assim, e tal. Aí conheci Stuart Hall, né, e lá na graduação fiquei apaixonado, assim, nunca mais deixei. Eu diria que os estudos culturais, assim, especialmente, são uma paixão teórica, assim, bem grande, assim, né, avassaladora, não tem como negar isso, desde o início, assim, do primeiro livro que eu li, assim, fiquei realmente encantado e cheguei a várias coisas a partir dali, assim, foi muito, muito legal, sabe, em termos, assim, de identificação minha com o pensamento, não dá para desprezar. Então, estou muito feliz de estar aqui por isso também, porque realmente eu gosto muito da área, assim. No mestrado eu segui trabalhando com desenvolvedores de software livre, e aí foi uma etnografia com o Debian RS, que é um grupo bem sólido de desenvolvedores aqui do estado. Inclusive foi legal porque participou da minha banca o Ayrton Jungbluff, que é um cara muito bacana, assim, foi incrível o diálogo com ele em relação à etnografia mesmo, né? E no doutorado foi também, dá para dizer assim, não uma etnografia, mas um estudo em 2 estabelecimentos comerciais populares para ver a relação de televisão e esses espaços, assim. Então, como a televisão funcionava nesses espaços e tal. Era um PF que eu comia todo dia, não existe mais, pequeno, assim, bem pertinho do Centro de Artes. O Liberdade, que é um bar conhecido, assim, por todos e que foi já tema de documentário da Cíntia, que é minha colega. Mas o meu lance era mais ver de dia também como era a parada, porque é um restaurante importante para quem pega ônibus para Colônia, aqui em Pelotas e tudo mais. Então foi legal, foi uma pesquisa com esse povo, assim, e com a função que a televisão tem nesses espaços. Assim. Eu adorei fazer. Foi em 2014 que eu concluí. E desde então acho que a Gabi falou um pouquinho, mas meu lance, assim, é muito sala de aula, meio chão de fábrica, assim, eu adoro trabalhar com alunos, sabe, e na graduação, especialmente, me dedico bastante a disciplinas, assim, com várias disciplinas da graduação e com gestão também, ajudo os colegas na gestão, coisas da UFPEL, eventualmente coisas mais, mas é mais ou menos isso, assim, esse tempo lá no Centro de Artes, ajudando a galera e também construindo muito junto, assim, com muita gente incrível que tá lá e tal. Então, eu vou abrir algumas perguntas aqui sobre essas influências da antropologia, né, nas aulas que tu ministra, da tua dissertação. Como você disse, teve várias etnografias com alguns grupos, então eu vou abrir para os colegas fazerem suas perguntas. Então, Guilherme, eu também sou muito grata ao apoio sempre generoso que tu deste ao Laboratório de Antropologia de Imagem e Som, que foi criado junto com o curso de antropologia e o curso de cinema, né? Como tu bem apontou, são cursos co-irmãos, né? Criados naquela circunstância, né, da reforma universitária, onde o ensino público florescia, né, de uma forma muito próspera, né? E isso teve uma série de consequências sobre a instituição e sobre a cidade, né? Eu sou muito grata a todo amparo que tu deste à criação do Laboratório de Antropologia e Imagem, né? Através da consultoria com equipamentos, através da seleção de técnico permanente, através da indicação de bolsistas do curso de cinema que trabalharam no laboratório. Então, eu acho que essa história permitiu que a gente fosse tecendo, né, uma interdisciplinaridade, uma troca entre os cursos
de antropologia e de cinema, que, como tu diz, está ligado à tua trajetória também. E a gente aprendeu muito, acho que a gente aprendeu muito, aprende e precisa ainda aprender muito com o curso de cinema, com o curso de artes, né? Então, eu acho que a gente fez bastante progresso em termos dessa interlocução, mas, ao mesmo tempo, existem ainda muitas barreiras administrativas, institucionais e mesmo epistemológicas, né, para conseguir dar aos alunos uma formação assim mais holística, né, uma formação mais ecológica, no sentido da ecologia da mente, do Gregory Bateson, né? Então, a minha pergunta é, por um lado, como que a gente pode ultrapassar essas dificuldades institucionais e epistemológicas, né, para aproximar ainda mais os nossos cursos, a formação dos nossos estudantes em antropologia e em cinema. E, por outro lado, tu, com toda a tua bagagem na coordenação dos cursos de cinema e de design, como é que tu vês esse processo de 12 anos, né, que foi daquele florescimento do ensino público, né, que permitiu a criação do bacharelado em antropologia e do bacharelado em cinema e também do laboratório de antropologia da imagem? Então, como é que tu vês esse processo de criação o estado atual, que é um estado de detonação do ensino público, em particular das ciências humanas e das artes? Legal. Obrigado, Cláudio. Todos os reconhecimentos e tal são, primeiro, compartilhados com um monte de gente legal que trabalha junto. E, bom, a questão epistemológica em relação ao audiovisual e antropologia, de fato existe, mas e assim como existe em outras áreas. Só que, por outro lado, e isso a gente sabe já, quer dizer, esses campos, apesar de diferentes, eles são necessários, ou seja, o entrelaçamento entre eles é fundamental. Não há como você pensar coisa fora disso, a meu ver. Eu acho que a transposição disso é fazendo coisas como, por exemplo, agora, conversar, né, entre colegas diferentes. O próprio podcast é incrível, assim, uma iniciativa bacanésima, assim, para transpor essas áreas, para a gente começar a conversar, para a gente, eu diria assim, desencastelar a academia, né, porque eu acho que é hora de uma postura intelectual muito diferente do que a universidade está desempenhando até agora, inclusive em resposta ao que a gente está vivendo agora politicamente. Então, para mim, o caminho é um pouco esse, assim, é meio passar por cima dessas barreiras epistemológicas, assim, que tem na academia, que é um pouco, assim, uma herança burguesa feia, assim, esquisita, muito enclausurado, muito encastelado, cada um na sua casinha, e não conversar, e não ter uma atitude colaboração entre nós, entre as pessoas todas, especialmente dentro da academia, às vezes dentro de uma universidade, às vezes eu acho que cinema e antropologia, eles dialogam bacana e tudo, mas poderiam dialogar mais, evidente, assim como totalmente, por exemplo, Centro de Artes e Ciências Sociais poderiam dialogar muito mais, então, e às vezes eu acho que o que falta essas oportunidades que a gente está tendo, por exemplo, agora, e também um pensamento, eu diria, de desencastelar conhecimentos, né, de esquecer essas barreiras e chamar colegas para as aulas, fazer coisas juntas, chamar colegas para bancas, fazer com que os alunos tenham disciplinas comuns, assim, né, enfim, então vai por aí. Com relação a esse percurso que a gente teve, assim, de criação desses cursos, com Reúne, né, e com o momento político, as coisas, né, primeiro o crescimento econômico que permitiu isso, segundo, em termos de cenário, assim, né, mas obviamente que isso não seria possível e não haveria crescimento econômico se não houvesse uma vontade política de distribuir renda, de fazer com que essas coisas acontecessem. Acho que aconteceu isso, né, e aí a partir disso a universidade se revigorou e isso obviamente deixou uma herança, assim, muito bonita, né, que de 16 mil alunos aí na UFPEL, e no que pesa em todos os problemas, todas as dificuldades que a gente teve, a Cláudia sabe que foram muitas, assim, as dificuldades em termos de organização e você se embrenhar na mata, assim, né, literalmente, assim, né, e construir as coisas, né,
no que pese todas essas dificuldades, o que dá para ver é uma herança, para mim, indelével, assim, não vai haver, não vai ser destruída por esse fascismo barato que a gente está tendo agora, assim, não é isso que vai, eu acho que está longe de destruir, honestamente, assim, eu percebo que existe uma herança muito grande, assim, uma pena que a gente não teve mais tempo de cotas, sabe, por exemplo, eu diria que talvez a grande herança desse processo todo, a principal, várias, mas a principal, são as cotas, fez com que o nosso curso mesmo se revigorado de uma maneira sem precedentes, assim, sem dúvida nenhuma, é o fato da gente ter um perfil de egresso e um perfil de ingressante muito diferente, muito com sensibilidades, com afetos, assim, completamente diferentes, ou seja, fazer com que as diferenças permaneçam, e eu gosto da ideia de diferença, não gosto de usar o termo diversidade, porque eu acho meio pobre, assim, prefiro até por causa do Homi Bhabha, que fala nisso, assim, e aí então para mim, eu acho que essa é a grande herança, assim, e o que faz com que isso que a gente passe hoje não consiga destruir a universidade, essa herança de jovens que tiveram e têm, né, e a gente vai lutar para que eles continuem tendo a oportunidade de estudar numa universidade, né, e jovens que sequer jamais imaginaram isso antes e que as famílias desses jovens jamais imaginaram. Tem uma questão geracional importante. E eu sou parte um pouco dessa questão porque meu pai e minha mãe não estudaram. Eu tive a oportunidade de estudar, me sinto um pouco parte dessa geração de pessoas que chegaram no ensino superior e as famílias e que se você for pegar a questão de raiz sei lá, do que veio antes, assim, não, jamais chegou perto, assim, né? Então vejo muitos jovens que agora estão tendo a oportunidade que eu tive também e tal, e eu diria de um jeito muito mais franco de entrar na universidade e de fazer com que a universidade seja um espaço transformador. A universidade é um espaço profundamente transformador. Não? Eu honestamente acho que a ciência vai perseverar diante dessa palhaçada que a gente está vivendo no Brasil, mas eu diria assim que a pandemia é um pouco triste, assim, porque a gente perde o contato com os alunos e perde o elemento da presença, né? Da presença, porque tem um aspecto, eu diria, fenomênico, assim, quase fenomênico no espaço da universidade. Não é só uma questão de conhecimento, é uma questão de relação, de afeto, de como esses afetos circulam, de como as coisas acontecem ali, e é desse jeito que eu vejo a transformação dos alunos. Eu acho que muitas transformações aconteceram nesses 12 anos, e pelo nosso trabalho vão continuar acontecendo, né? Então eu vejo uma ameaça, mas eu honestamente acho que isso não vai derrubar a universidade, acho que não, sabe? Acho que a gente vai continuar forte e vai continuar lutando justamente para que a gente tenha uma sociedade mais justa, assim, é um outro Brasil, não é o mesmo Brasil que eu tenho agora, que a universidade tem um papel nisso, assim, forte. É menos encastelada que era em 68. Então eu acho que resistiremos, assim, apesar de eu não tô sendo assim poliânico de achar assim, que maravilha, eu tô achando um horror isso tudo e muito triste, assim, né, por ver isso acontecendo, mas ao mesmo tempo eu vejo que existe algo que permaneceu, que ficou e que vai continuar, assim. Então, tento pelo menos ter um pouco de esperança nesse futuro e vejo que a gente vai perseverar, assim. Então, Guilherme, eu vou fazer uma questão muito pontual, muito simples, né? Que eu acho que tem uma conexão com o que você vinha falando com a gente, porque você estava falando um pouco sobre a importância das cotas, a importância dessa popularização do acesso da universidade a estudantes de origem social menos privilegiada, né? E aí é muito interessante porque, assim, os cursos de cinema e audiovisual, em geral, são cursos conhecidos por serem cursos de elite, né? E me parece que Pelotas quebra um pouco com esse modelo, né? E aí é interessante porque isso talvez dê uma identidade também para o tipo de produção audiovisual que se faça aí na universidade, né? Na medida em que você tem um outro perfil de alunos, talvez você tenha também um outro perfil um outro modelo de produção audiovisual, né? Eu queria aproveitar o gancho da pergunta e também no final da resposta do Guilherme, que é uma resposta bastante animadora. Gostei muito de ouvir essa tua perspectiva. Eu assisti o primeiríssimo filme do curso,
né, que foi uma das referências que você deu para a gente assistir, entre vários mais recentes, né. Eu fiquei emocionada de ver aquela garotada, né, que a gente sabe que trilhou outros caminhos, que hoje tem filhos, muitos tiveram um trabalho reconhecido, tem hoje um trabalho reconhecido no campo do cinema e do audiovisual, né, e pensei na importância desse filme, desse primeiro filme do curso, para preservar a memória institucional do curso, mas, sobretudo, como ela se confunde com a memória da cidade e com os olhares cinematográficos que pousam sobre a cidade de Pelotas, né? Porque o que eu percebi é que aqueles primeiros filmes do curso, eles estavam voltados para as regiões centrais, para a sua arquitetura, para os monumentos, mas era um pouco o umbigo da cidade. E comparando com os filmes mais recentes, que você nos indicou para assistir, né, a gente percebe como que houve uma mudança no olhar que esses alunos pousam sobre a cidade, né? Com essa diversificação do público acadêmico, né, o resultado das cotas, me parece que, e essa diversidade étnica, socioeconômica, né, isso fez com que outras paisagens da cidade, outros personagens da cidade se tornassem o foco do olhar desses estudantes, né? Então, os olhares se voltaram mais para as margens, me parece, nos filmes mais recentes, ou então as margens chegaram ao centro, que a gente pode assistir, ver, por exemplo, no filme Construção, do Leonardo da Rosa, ou na Babilônia de Asfalto e Cimento, do Rubens Fabrício Anzolin, né? Então, me parece que a cidade e a universidade, de fato, elas se entrelaçam, se retroalimentam, né? Elas se nutrem mutuamente, de uma maneira muito visceral e que altera as formas de viver e de ver a cidade, né? Da mesma forma que o acesso aos direitos da cidadania alteram os rumos e as bases do saber acadêmico, né? As formas do fazer acadêmico, né? Com certeza, absolutamente, assim, né? É o outro olhar, e é bonito ver isso, assim, é bonito ter olhares como atestado de nascimento do curso, assim, como tá falando com o Guilherme antes, porque, de fato, é exatamente isso que dá para ver, né? Especialmente sobre o efeito de você conectar realidades que são, não é exatamente distinto, mas longe de espaços urbanos que não são contíguos, mas que se unem, você tem alunos de todos os cantos, assim. Então é isso, só para pegar, já pegando esse ensejo, acho que existe uma variação enorme do olhar, não só dos alunos, mas também nossa, né? Quer dizer, da percepção do que é esse curso, do que representa esse curso para a cidade e para o país. Eu diria assim, não só para a cidade, mas também para o país. A gente já teve trabalhos de dissertação sobre exatamente isso, assim, o foco era olhar sobre o espaço urbano de Pelotas a partir dos filmes dos alunos, assim, aí foi muito bonito esse trabalho até. E, de fato, assim, é muito diferente, né? Ela observou isso no trabalho, assim, a diferença em relação ao espaço urbano, assim, de como ele foi sendo observado pelos diferentes olhares ao longo desse tempo de curso, assim, né? E aí no início, ver o Olhares como marco zero, o curta Olhares como marco zero dessa trajetória é bacana, porque é um momento que você tinha um perfil de aluno que estava começando o curso com a gente e que não sabia muito o que fazer com a câmera diante da cidade, né? Era um olhar inicial. Tinha já algumas coisas interessantes nesse olhar, por exemplo, em ver que justamente esse umbigo que a Cláudia se refere é um pouquinho sujo, assim, eu diria, né? Ou seja, ninguém limpa muito, assim, no sentido de que ninguém vê o quanto a cidade tem um problema mal resolvido com o passado. A cidade de Pelotas tem um problema muito sério, e vocês sabem bem, muito mal resolvido com esse passado, assim, com várias questões, né? Entre elas, ou talvez a principal delas, sejam as questões étnico-raciais, assim, e a presença do povo negro aqui em Pelotas. E é engraçado que alguns alunos, mesmo no início, em 2007, já viam essas coisas. E aí até eles pegaram a câmera e foram lá e escolheram um lugar para fazer o seu recorte, com uma ansiedade, assim, de quem tá chegando no curso. E depois, na pesquisa, quando a gente entrevistou eles falaram disso, assim, né? Eu me lembro de um deles, um aluno muito querido, do Léo, o Leonardo, que
foi dessa primeira turma, assim, ele foi um dos primeiros, assim, a trazer essa questão, assim, empiricamente, assim, nas entrevistas lá que ele deu depois para pesquisa, dizendo que uma cidade tinha vários problemas mal resolvidos, assim, né, e aí aquilo já tinha uma sementinha crítica bacana ali, e eu diria, assim, com o tempo, isso foi melhorando, assim, né, foi melhorando não, mas foi se complexificando, vários amálgamas, né, foram colocados, assim, não dá, ou seja, não é causal, sabe, várias coisas aconteceram, né, e inclusive com os próprios alunos da cidade, e aí essas coisas que aconteceram foram, evidentemente, complexificando o olhar sobre a cidade, e eu diria, criando um espaço urbano imaginário muito conexo de Pelotas com outros lugares. Por exemplo, Pelotas e São Paulo, no meu mundo cinema UFPEL, Pelotas e São Paulo se comunicam fortemente. Não exatamente toda a cidade de São Paulo, mas especialmente alguns lugares. Por exemplo, a Zona Leste, que é da capital, de onde vem a maioria dos alunos que a gente tem. E também, eu diria, do interior. E o que faz com que, né, esse horário seja particular, assim, né, eu diria, delicado em relação à cidade para algumas questões, é justamente hábitos que esses alunos têm, no sentido do Bourdieu mesmo, apesar de todos os problemas que esse conceito tem, mas, ou seja, uma espécie de disposição para julgamento das coisas, né, segundo a natureza, desculpem o jargão, assim, né, e parece um lugar comum do hábitos, mas é uma disposição para ver as coisas de uma determinada maneira, quase sem pensar, quase como respirar, né, então, ver, por exemplo, o Povo Negro de Pelotas foi visto pelos alunos desse jeito, em muitos filmes, assim, Barro Duro, por exemplo, que eu mandei para vocês, mas tem vários filmes que fazem isso, né? Assim como o Povo Negro de São Paulo, e especificamente o Povo Negro feminino, assim, né? As mães, especialmente, foram vistas talvez um filme que mais chegou longe, assim, mais chegou longe em termos de festivais, do curso e tal, que foi, assim, muito, muito, muito visto, que chama Deus, né, um curta do Vinícius Silva, assim, que, quer dizer, foi todo feito na Zona Leste, em Arthur Alvim, né, é um bairro Paulo, assim, mas tem uma conexão absurda com o que a gente vive aqui em Pelotas, absurda, assim, né, quer dizer, fala ao coração de pessoas, assim, e aí teve, assim, muitas sessões desse filme bastante catárticas, assim, e tal, que aconteceram lá no Cine FEPEL, e como o filme circula por aqui, como ele ainda toca as pessoas, e como ele ainda toca os alunos, mas não só isso, eu vejo também uma alteração muito grande, uma cartografia imaginária desse espaço urbano da cidade, que conecta com o interior de São Paulo, ou com a Zona Leste, ou até com outros lugares, mas é impressionante como esse espaço vai se complexificando, como ele vai se alterando. A gente tem um TCC no forno agora e tematiza isso, e que é lindo, eu já vi o corte e acompanhei de perto, assim, e tô acompanhando agora, porque tá em montagem, que é feito aqui na periferia, na quebrada de Pelotas, e tem exatamente esse ensejo de conexão com outros espaços urbanos, exatamente isso, assim, né? Então sem dúvida nenhuma, isso se tornou, ao longo do tempo, assim, uma identidade do curso. Outra coisa, e aí já fazendo a conexão para responder a pergunta do Guilherme, quer dizer, o legal é que nesse tempo eu pude me envolver muito com uma entidade muito querida, assim, né, que chama Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, que é o Farcine. Sou diretor do Farcine, participo da diretoria, não sou secretário, na verdade, né, mas participo da diretoria há 6 anos, e é uma entidade incrível, que eu amo muito, assim, e que me permite entrar em contato com cursos de cinema no Brasil inteiro e conhecer a realidade de cursos do Brasil inteiro, assim, né. Então, isso me dá a possibilidade de fazer uma radiografia, assim, pelo menos ter uma ideia de como as coisas funcionam, e exatamente, quer dizer, não exatamente nosso curso, mas houve especialmente pelo programa Reúne, também pelo interesse no campo audiovisual, você teve um crescimento absurdo, assim, dos cursos de cinema audiovisual no Brasil, assim, absurdo. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente tinha no passado bem distante, assim, pelo menos 4 formações que eram muito importantes, assim, antigas, tradicionais no Brasil, né? Uma delas, obviamente, era a USP, a ECA, né? Além da USP, a UF do Rio de Janeiro também foi um desses cursos tradicionais, antigos, assim, que também teve uma participação, assim, de uma velha guarda do cinema novo, especialmente, né? E aí você tem também a PUC do Rio de Janeiro, você tem também
quarto curso que eu não tô lembrando agora, mas se eu não me engano, eu acho que é a FAAP de São Paulo. Eles são bem, são antigos, assim, tem 50 anos, assim, sabe? Aí você teve um longo período no Brasil em que, de fato, isso é algo que era para muito poucos, assim, poucas pessoas podiam fazer cinema, porque, uma por causa da película, né, que era o suporte, outra porque a universidade é algo meio inalcançável, assim, para a maioria dos jovens. E nos anos 90, ou no início dos anos 2000, fim dos anos 90, você teve um crescimento de cursos em universidades privadas muito bacanas, assim, que já melhoraram um pouco, né? Não digo democratizaram, mas melhoraram um pouco o acesso à formação, e aí é que os cursos do Rio Grande do Sul começam a surgir. Primeiro foi a Unicinos, que é um belo curso, né? Um bacharelado em audiovisual que tem na Unicinos, depois veio a PUC, um tecnólogo, os dois são incríveis cursos, assim, eu conheço professores e tudo mais, né, nos antecederam na cena do Estado aqui. A gente teve um terceiro curso que era na Ubra, que não existe mais. O nosso curso veio depois, né? E aí hoje você tem vários cursos, não só esses 3. Pelo menos a gente contou pelo menos uns 12 cursos que tem aqui no Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? O primeiro levantamento que o Forcini fez de cursos apontou que foi 2011, se eu não me engano, apontou para o número de 57 cursos no Brasil, né? Aí depois a gente teve um outro levantamento que eu participei, inclusive, mais ativamente, assim, que em 2016, que esse número foi para 89 instituições em 2016, isso pelo EMEC, né? E é interessante que esse ano a gente, no Forcini, está fazendo uma pesquisa sobre diferenças no ensino de cinema audiovisual no Brasil, então para ver o perfil dos professores e da formação e tudo mais. Aí a gente chegou no incrível número de 187, uma coisa muito louca, assim, sabe? Quer dizer, então em 4 anos a gente teve um crescimento de mais de 100% nos cursos de cinema. É um cenário muito interessante, né? E felizmente muito mais democrático do que a gente tem hoje. E a UFPEL é um tijolinho nessa construção, assim, de democracia no acesso. Só que, claro, ainda você tem carências, né? Por exemplo, o nosso curso, nesses 14 anos, infelizmente, é o único público do Estado. O único curso público no Rio Grande do Sul de cinema audiovisual é a UFPEL, no cinema audiovisual. No cinema de animação, é ainda mais difícil. Você tem, com o nome animação, assim, uma formação específica da área, só 7 graduações no Brasil inteiro, né? Sendo que 3 bacharelados e um dos 3 é o nosso. E o nosso é o segundo curso mais antigo do país em animação. Quer dizer, o que aconteceu aqui, o que está acontecendo, honestamente, assim, é muito importante. E eu acho importante e acho que isso vai perdurar. É uma herança bacana para a cidade, assim, você ter esses cursos, sabe? E você ter a aplicação social, política que esses cursos estão desempenhando, assim. E a gente, obviamente, procura, não só eu, mas os meus colegas, é um time excelente, assim, de colegas. A gente tem 16 professores no curso, assim, que são incríveis colegas, eu gosto muito deles, parceiros, assim, queridos. Tudo isso faz parte desse processo de crescimento, assim. Eu acho que, felizmente, assim, a gente já está deixando um pouco de lado, ou pelo menos eu vejo, assim, essa cara de que só uma elite privilegiada pode fazer cinema audiovisual, ou pode cursar isso, pode trabalhar com isso. Claro que isso coloca muitos desafios para a formação também, né? Só já fechando uma pergunta que o Guilherme fez. Um dos desafios que se coloca é você, por exemplo, entender as dicotomias entre arte e indústria que você tem no campo, né? Então, por exemplo, a gente recebe um jovem que em mais de 50% desses jovens são correria, assim, ou seja, eles precisam sair da universidade trabalhando, correria no melhor sentido, assim, que, quer dizer, não dá para ficar muito tempo só estudando, tem que trabalhar, inclusive, às vezes, durante a faculdade, tem que trabalhar em Pelotas. E então, você tem que oferecer caminhos para esse jovem. É fundamental que ele desenvolva a sua poética artística, e isso é indissociável da nossa formação, mas, ao mesmo tempo, ele também atente para demandas do campo audiovisual, que são muitas, assim, que ele pode trabalhar, assim, né, assim, desde que ele consiga vislumbrar essas oportunidades, e desde que o perfil dele já, eu diria, assim, mais elástico possível para poder trabalhar. Existe um conflito, eu diria também, não um conflito, mas uma alteração de paradigma, como sempre tem, entre um modelo industrial cinematográfico
e um modelo audiovisual muito rizomático, muito ubíquo, né? Muito presente em várias flexões da vida, assim, em vários afetos. E o desafio, e o principal desafio, é fazer com que essa garotada consiga entender isso, essas dicotomias entre um fazer poético, artístico e, ao mesmo tempo, uma prática profissional muito promissora, mas que exige deles um desdobramento, exige um design, exige uma visão de projeto para as coisas que é correlata a essa formação artística, né? Guilherme, eu estou impressionado assim, com o retrato que você dá do audiovisual, com todas essas potências políticas e de conhecimento. Eu não sou exatamente da área de visual, antropologia, né? Trabalho mais com antropologia urbana e da religião. Bom, então eu vou falar aqui um pouco com um neófito, né? E eu assisti, eu gostaria de retomar então um pouco as questões de conhecimento mesmo, audiovisual. E eu assisti alguns dos comentários e fiquei muito impressionado com a produção, achei muito interessante e especificamente na área assim, onde eu trabalho, que eu tenho mais experiência de pesquisa, que trabalho também com populações periféricas, né, em muitos momentos. Eu achei impressionante a capacidade. Eu fiquei pensando na relação entre texto escrito e o audiovisual, assim. O que me impacta, por exemplo, aquele documentário Construção, eu fiquei impressionado como ele ali deixou vivo uma série de questões que sempre nos meus textos a gente procura lidar também com o que é com essa forma de habitar das periferias, né? Na ideia de que a fundação de uma casa não é necessariamente uma ideia de uma fundação num território definitivamente, como a mobilidade faz parte dessa forma de viver ali, né? E a minha pergunta, então, vai nesse sentido. Não fazer, assim, na produção de um conhecimento, né, num fazer etnográfico, como é a relação entre o audiovisual, né, que vem através do audiovisual, e esse texto escrito? Né? Como é que você produz uma roteirização desses audiovisual? O Construção, esse ele não tem, quer dizer, são vários eventos que, para mim, que conheço aquele universo, né, as mulheres construindo as casas e por onde vão e as negociações, para mim faz todo sentido, né, e dá uma vivacidade para esse conhecimento. Eu fiquei muito impressionado, outros também, né, me remeteram a uma série de outras situações. Enfim, o que eu gostaria é ouvir um pouco sobre essa relação entre texto escrito e audiovisual. A relação entre texto e imagem é ambígua, né? Bastante ambígua e bem, eu diria, distinta, assim, uma das dificuldades que a gente tem, talvez, já no início da formação com eles, é fazer com que eles entendam, por exemplo, que a imagem e o som frequentam um mundo bem diferente do mundo da escrita, assim, né? Tem uma afecção, uma proximidade com o empirismo muito maior da escrita, né? Então, você tem formas fílmicas como Construção que não são exatamente... não é aquele modelo de filme roteirizado, né? Você tem uma pré-produção e tal. Inclusive a Gabi, que está conosco aqui, né? É a testemunha ocular disso. E dá para dizer assim que ela dirigiu quando se formou, belíssimo, que chama Cés Maria, foi o primeiro grande exemplo, curso em relação a isso que eu tô falando agora, e em relação a essa pergunta. Existe uma fenomenologia, uma questão que antecede essa forma fílmica, que é a da relação, e que é onde os filmes de fato nascem, e que é onde a gente assume um contrato de risco, a gente chama de um risco do real, assim, né? Essa noção de real seja aplicada. Ao mesmo tempo, a gente envolve uma relação bastante complexa com isso, de que você não sabe exatamente como o filme vai ser no final. Os alunos não sabem isso. Quando eles começam a fazer o filme, eles não sabem exatamente onde essa relação vai dar. Mas o que se sabe é que você tem uma construção do filme junto com quem está lá na frente, né? É uma coisa meio, de certa forma, né, com todos os descontos do mundo, rushianas, sabe? Assim, nesse sentido, né? O problema da rushiana no sentido de
de produzir uma alteridade do outro que está diante da câmera, que não é aquele outro no cotidiano, e que ao mesmo tempo o sujeito que está realizando o filme não exatamente vai para frente da câmera, mas ele participa dessa alteridade, participa dessa ficcionalização posta lá, certo? E do ponto de vista artístico, a questão essa questão da realidade, sabe, Francisco, é uma questão que, pô, às vezes tem pontos de vista diferentes. Por exemplo, eu não curto muito de falar de realidade a todo tempo, e realidade, porque eu acho que em determinadas questões poéticas isso pode atrapalhar. Mas mas, por exemplo, se você vai entrevistar outros professores, e claro que eles vão para uma outra linha, e eu respeito isso. Ou seja, eu estou dizendo isso porque você tem um real que é imaginado, porque você tem algo que é construído, tem uma verdade do filme, né? Uma verdade fílmica, uma perda da inocência, aquilo é exatamente o real, mas é algo que é posto lá. E aí é por isso, vai um pouco por essa via. E dentro dessa lógica, eu diria assim, com o tempo, e eu acho que talvez o Sesmaria foi um dos filmes que mais contribuiu para isso. Assim. O que acontece? O legado que a Gabriela, os colegas dela deixam para o curso é justamente os filmes que eles fazem e o quanto esses filmes cativam quem chega. O Sesmaria cativou muito quem chegou. Quem chegou começou a fazer filmes muito inspirados pelo afeto que estava posto lá. E aí, então, você tem esse caminho de risco do real, não é exatamente só sobre documentário, mas é também sobre fazer cinema artístico, assim, né? Ou seja, o cinema dentro do campo da arte. E trilha esse caminho do risco do real, de não saber onde o filme vai dar, de não saber exatamente o que vai acontecer depois. Mas ir a campo, né? Tá junto. E primeiro de tudo, e a primeira coisa de todas, e eles sabem disso, assim, na verdade, o Léo e o João Lucas são alunos, assim, exemplares em relação a isso. São da construção da relação antes de tudo, né? Primeiro constrói a relação e depois o filme vai nascer dessa relação. Aí o filme vai se construir na montagem. Ou seja, aí o texto, e é interessante porque, por exemplo, a Gabi também, que legal tá aqui, não é porque ela tá presente, mas é porque ela é uma aluna querida e que contribuiu muito com o curso, assim, foi uma das primeiras a fazer o TCC teórico sobre o prático, de uma forma crítica, bacana e tal. E esse ato, assim, ele hoje é muito frequente, ou seja, os alunos fazem o filme, a gente tem 2 TCCs, né, um prático e outro teórico. E geralmente, quando o processo é destruidor, assim, ou seja, o aluno curte e fica pirado no processo, ele quer escrever sobre o que ele fez. E aí a gente, então, tem belos relatos posteriores, assim, né, inclusive eu acho que a Cláudia já participou de várias bancas com a gente, assim, ela sabe disso também. O relato que é feito do filme, ele vem depois. Então, eu acho que a relação com o texto, ela nesses casos, especialmente nesses filmes que eu mandei para vocês, ela é posterior. Nem sempre é assim. Às vezes os alunos têm uma inclinação mais literária. Às vezes os alunos são roteiristas. Eles gostam de estruturar a história. Eles gostam de ter um controle mais narrativo, assim, do ponto de vista, eu diria, um pouco mais tradicional das coisas, especialmente na animação, por exemplo, nem sempre é tão simples você fazer esse tipo de coisa, mas a gente tem os exemplares, eu diria, muito importantes do curso, eles geralmente trilham esse caminho. Nossa, é muito emocionante te ouvir falar, assim, porque eu sou bem emotiva e também porque é realmente uma coisa que toca muito, assim, em quem fez o curso, e acho que tu falou uma palavra ali que tu falou que o processo às vezes é destruidor, assim, e por isso que a gente tem esse ensejo de fazer o texto depois sobre o processo, né? Porque, por exemplo, eu, quando fui fazer o Sesmaria, tinha um roteiro pensado e lacunas no roteiro pensadas para serem preenchidas por momentos do cotidiano que eu perceberia quando a equipe estivesse lá, né? Mas eu acredito que, por exemplo, filmes como Deus, ele devia ter um roteiro pensado em cima do cotidiano que ele já conhecia, né, da família dele. E, ao mesmo tempo, na montagem é um novo roteiro, enquanto a convivência acontece, é um novo roteiro, como a pesquisa vai se modificando, né? E a questão de fazer o texto depois sobre o filme, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, que poderia ter acontecido para mim, pelo menos, porque também é o que me fez voltar à antropologia depois, né, que eu acho que foi a vontade de continuar falando sobre isso, assim. Mas, enfim, agora eu vou passar a pergunta para o Guilhermo,
É o seguinte, eu acho que lendo alguns textos seus que eu encontrei na internet, né, e assistindo a alguns dos filmes produzidos, né, pelos seus alunos, uma coisa que me chama a atenção é uma certa preocupação latente que você parece ter, né, de orientar um olhar para os espaços e para as temporalidades urbanas, né, que seja capaz de evitar reproduzir dicotomias simplistas, né, entre passado e presente, entre centro e periferia, entre real e imaginário, que nem você falou, né, ou seja, me parece que existe uma preocupação, né, muito clara da sua parte em estimular um tipo de apreensão, né, dos espaços por meio da linguagem audiovisual que esteja atenta ao dialogismo e à coexistência, né, entre dimensões aparentemente distintas, né, de maneira que o foco do olhar ele está mais centrado na tensão entre essas estruturas, né, antagônicas, do que na oposição simples, né. Isso é bonito porque permite, né, que vocês possam revelar, né, por exemplo, no caso das periferias urbanas, né, isso permite que vocês revelem as periferias não como mundos apartados, carentes, vulneráveis, né, não como essa ideia de que a periferia seria um outro da cidade, né, mas as periferias elas aparecem nos filmes, né, eu estou pensando aqui em filmes como Deus, Um Lugar ao Sul, Construção, Babilônia de Asfalto e Cimento, né, elas aparecem como verdadeiros centros, né, de organização cognitiva, política e cultural da experiência de muitos grupos em relação à cidade, né. Então tem uma forma muito sensível de pensar o espaço, né. E aí eu fiquei pensando nisso, porque a gente estava conversando agora há pouco sobre essa questão da mudança do perfil dos alunos, né. A Cláudia falou sobre como que a forma de olhar para a cidade muda, né, quando a gente pensa no Olhares, que é um dos primeiros filmes lá atrás, em que os alunos tem como referência central para falar da cidade o patrimônio, né, do centro e tal, e depois, nessas novas narrativas de agora, a cidade é pensada sempre a partir das periferias, né, e aí eu fiquei pensando nisso, porque, enfim, eu acho que uma coisa que foi muito bonita de ver os filmes, né, dos seus alunos, né, foi justamente essa capacidade que os filmes têm de falar sobre essas experiências urbanas a partir das periferias, mas sem isolar, sem reproduzir estigmas, estereótipos que tendem a fixar as pessoas, o mundo, o universo das pessoas ao lugar de habitação delas, né? Estou te provocando a falar um pouco mais sobre essa dimensão relacional mesmo do espaço e sobre o modo como esse olhar relacional para o espaço ele está informado por um diálogo que você tem com referenciais da antropologia e com referenciais dos estudos culturais. Uma facilidade muito grande do campo da arte, e aí falando do campo da arte especificamente, em exotizar o outro, em você pegar, por exemplo, uma periferia, um espaço urbano que você vai lá e exotizar, simplesmente, né? Você simplesmente chegar lá com a câmera e inocentemente, de uma forma babaca, escrota, pegar e desculpem os palavrões, colocar o sujeito na frente da câmera e levar ele para outro lugar que ele nem sabe onde está. Quer dizer, o sujeito que está posto na imagem, e às vezes a gente vê filme em festival com esses problemas muito sérios, assim. O pessoal diz que é um problema ético, não sei o quê, mas eu acho que não é só. Ética é o ar que respira, inclusive quem falou isso, e eu nunca me esqueci, foi a Cláudia, numa banca, ela disse assim, a ética é o ar que se respira. É verdade, é isso aí. Sabe? É o ar que se respira, entendeu? É uma questão de você não exotizar o outro de forma nenhuma, absolutamente, né? E quem ensina um pouco isso também, acho que muito, na verdade, é o Hall, assim, são textos, assim, que calam fundo, sabe, que vai na espinha, assim, que negro é esse na cultura negra, e o uso que o Hall faz de Styles Brazen White, críticas e poéticas da transgressão. E, ultimamente eu tenho lido um que sendo maravilhoso, chamado A Arte Queer do Fracasso, uma questão de arte de uma baixa teoria, sabe? Tem uma parada meio, aí tu falando de epistemologia, baixa teoria, uma coisa que vem do campo do dominado mesmo, né? Mas também tem uma coisa que não era tão claro para mim, sabe? Mas agora tá meio claro que é de transgredir mesmo, sabe? De não, assim, seja de prover um olhar que não seja simplesmente provocador, mas transgressor, assim, ou seja, que ele consiga produzir lá uma alteridade que transgrida, que pelo menos tente deslocar
para valer, assim, né? Não fique presa a essa exotização, assim. Pelo menos na minha análise, assim, né? E muda, sabe? A gente vai pensando, o que eu tenho também, perceba que esse tempo dando aula, assim, a gente muda bastante, assim, muda, vai alterando, vai complexificando, assim, e o meu eu de hoje, essas coisas absolutamente não passam, quer dizer, não existe a possibilidade de exotização do outro em algum filme do FPL, não existe, pode ser uma, ser absolutamente contra isso e fazer com que os alunos enxerguem isso, assim, e isso se vale a todo o campo audiovisual, não só ao campo da arte, assim, quando você tem um flerte com o documental e tal, mas a qualquer produto audiovisual não pode acontecer, você não pode existir, assim, essa exotização. E, ao mesmo tempo, vislumbrar possibilidades de ação dentro do que esse autor bacana chama de uma arte do fracasso, chama Jack Halberstam, arte queer do fracasso. Foi recém-traduzido para cá português e eu fiquei sabendo pela lista da Socini e tal, um professor muito bacana do Rio, chamado Denilson, que fez todo o trabalho de divulgação do livro, e eu leio assim, e aí tava lá Hall, né, com a sua baixa teoria, tava lá Gramsci, sempre os mesmos, assim, mas no melhor sentido possível, do sempre os mesmos, velhos conhecidos, assim, pô, que legal que vocês estão aí, né, e voltaram a aparecer na minha vida, assim, agora, e voltaram a dizer para mim que isso é uma arte do fracasso, assim, então você ter filmes assim que coloquem o outro e quem tá fazendo o filme nesse lugar, para mim é um pouco dessa operação da arte desse fracasso, ou seja, você tem um mundo normativo, hegemônico, que vai dizer para você que, inclusive isso vale também para formação em cinema, né? Quer dizer, que existe um caminho a ser seguido, etc., e quem tá fora desse caminho é um loser, sabe? Mas ao mesmo tempo, essa condição de loser pode ser justamente o terreno de uma outra ação que pode acontecer a partir disso. Então eu vejo esse olhar que os alunos têm em relação à periferia de Pelotas, pelo menos as comunidades, a quebrada, assim, o olhar do realizador da quebrada ele é fundamental, assim, e é algo que é muito raro no cinema brasileiro, sabe? Sinceramente, é muito raro. Tem diretores assim que me arrebatam loucamente, assim, o Afonso Shoa, sabe? E tem um filme especialmente do Afonso Shoa que me arrebata loucamente, chamado Arábia. Não sei se vocês já viram, fica a dica, assim, que é isso, sabe? Um pouco desse lugar, é um pouco desse olhar, assim. É o tipo de coisa que, às vezes, quando você tem um cinema um pouco feito por uma elite, assim, não acontece. O cinema brasileiro é um cinema de elite, assim. Basicamente é isso, assim. Ou seja, você não tem realizadores, você tem pouquíssimos realizadores negros e pouquíssimos realizadores da quebrada. E aí, quando você vai no festival, dependendo do festival, ele até ele faz com que esse campo seja mais ainda reforçado. Então parece que é aquela coisa para poucos, né, e tal, quando não deveria. Aí você vai dizer assim, não, você está sendo injusto, porque tem vários filmes do cinema brasileiro que são incríveis. Claro que tem, mas você não vê exatamente um reconhecimento crítico desses filmes. E agora você está vendo, assim, e até tem festivais do campo da arte, você vê reconhecimentos, assim, e sensibilidades específicas, mas nem sempre você vê, sabe? Por exemplo, diretores, assim, que são muito legais, falando em cinema brasileiro, assim, como Kleber Mendonça Filho, Bacurau e tal, que é um belo filme e tal, Som ao Redor, Aquários, assim. Por exemplo, o Aquários é um belo filme, mas é um filme de elite, certo? Ou seja, tem uma subjetividade ali que não me pertence, assim. Então, por exemplo, entre Aquários e Arábia, eu sou Arábia, sabe? Isso, os dois são da mesma geração, até dá para comparar. Então é um pouco isso, sabe? Eu acho que falta Afonso Shoa, e às vezes até exotizam essas sensibilidades mais periféricas. E não todos, eu não quero ser injusto, sabe, Guilherme, mas alguns, você vê uma exotização, assim, do cineasta negro que chegou lá, entendeu? Do cineasta, isso não pode acontecer, ou seja, essa exotização então os nossos alunos às vezes, não, que legal, é um cineasta negro, ou é uma cineasta negra mulher, assim, sim, claro que é legal, mas isso é uma outra questão, ou seja, problemas estruturais precisam ser resolvidos com decisões e com olhares estruturais, não exatamente ao contrário, assim, né? Então tem que separar um pouco as coisas, às vezes, e entender as coisas dessa maneira. Eu acho que essa questão que os alunos colocam, e não só nós, mas vários cursos que formam alunos da quebrada, assim,
vão, em algum tempo, fazer efeito no campo, e vão no campo artístico, e alterar um pouco esse panorama. Assim. Guilherme, eu tenho certeza que tá todo mundo muito feliz com essa intersecção entre os campos que a gente está fazendo aqui nessa entrevista. Eu me sinto especialmente feliz de poder estar participando aqui. E agora eu vou passar a palavra para a professora Cláudia, que ia fazer mais uma colocação. Bom, a gente está falando aqui de alteridades, né? E tem muitos filmes que a gente assistiu aqui, como Abraços, Aline, de Manu Zilvetti, Só Sei Que Foi Assim, da Giovanna Musel, Céu da Boca, da Amanda 13 Malheiros, ou Deus, do Vinícius Silva, que já comentamos aqui, né? Que são filmes que falam de si, né? Que é uma outra forma de alteridade, né? Porque eu acho que a alteridade não é só o outro, mas também existe a alteridade que é o outro de si mesmo, né? Então, me parece que aparecem, mais recentemente, muitos filmes que são autonarrativas, né? Onde existe a figura do autor, que se superpõe à do narrador e ao do protagonista, né? E isso a partir de uma variedade de linguagens, de abordagens, de métodos, como animação, fotofilme, cinema observacional, câmera participante, a ficção, etc., né? Então, bom, esses filmes, à medida que essas pessoas estão falando de si, do seu cotidiano, eles estão, na verdade, falando também da situação de acadêmicos, né? Que é uma situação passageira na vida e que acaba se cruzando com um olhar situado em Pelotas, principalmente de muitos estudantes que vêm de fora e que estão na cidade como um período de passagem. Bom, minha pergunta, assim, né, se tu vê o filme como um mecanismo e um processo de autoconhecimento também, e que muitas vezes se refere a um período da vida que é passageiro e a um lugar onde isso foi vivenciado, que é Pelotas, que acaba se tornando muito uma cidade de passagem, de um período da vida, e talvez no período mais interessante, olhando retrospectivamente, que é o período da juventude, que é o período onde as pessoas saem de casa e conhecem uma outra forma de vida, né? Legal, Cláudio. Uma ótima pergunta, porque é o tipo de coisa que também foi surgindo com o tempo. Uma percepção muito complexa, porque não é assim, uma coisa levou a outra. Não, foi surgindo com o tempo e demorou pra gente se dar conta lá no curso também dessas coisas. Mas isso sim é uma marca bem importante, essa subjetivação assim, dos filmes que vai aparecendo agora, assim, e o jeito certo que a gente tem, certo, mas o jeito que a gente precisa ter para lidar com essa subjetivação, né? Porque é uma questão da poética até. Eu acho que primeiro, assim, a experiência dos alunos de vir para Pelotas, assim, até de quem mora perto, no caso da Gabi, por exemplo, que era de São Lourenço, e outros alunos, é quase um retiro, assim, né? Quase um retiro para estudar cinema, né? Então os malucos se mudam para Pelotas, aí eles deixam tudo, deixam seu quarto, deixam seu establishment de classe média, inclusive, alguns que são mais de classe média, assim, deixam para trás esse establishment, começam a morar com colegas, começam a conviver com todo tipo de gente, começam a ter experiências muito interessantes de socialização que eles nunca tiveram, sabe? Começam a vivenciar o tempo de uma outra maneira, e isso é maluco, é de novo destruidor, no sentido destruidor, no melhor, uma destruição criativa, assim, do processo, e isso sempre aconteceu, acho que desde o início, que é interessante que como com o tempo a gente começou e os alunos, assim, ou seja, os professores e os alunos começaram a canalizar isso, assim, e começar a pensar desses jeitos de fazer a subjetividade. Uma das coisas que foram legais, que foi legal nesse sentido, foram as aproximações lá dos cursos com as artes, e também experiências de alunos que saíram da graduação lá e foram fazer mestrado em artes. Aí eu orientei uma estudante. Isso foi a única vez que eu orientei mestrado, assim, que a Gabi conhece, que é a Betina,
Bettina Wiff, que é uma ótima diretora de fotografia, que foi a diretora de fotografia do César Maria, e ela fez mestrado em artes visuais lá. Foi muito legal ter orientado ela, porque eu finalmente consegui entender o que era uma poética, e para valer, assim, sabe? E aí com isso me abriu horizontes para ajudar um pouco a galera do cinema nesse sentido, eu diria, de uma boa regulação da subjetivação, porque ao mesmo tempo que a subjetivação é algo relevante para o que a gente tem hoje, para a produção, ela é um dos principais problemas também na forma de lidar com isso, né? Ou seja, para você não ter a criação de um monte de gente egocêntrica, que tenha que tem uma ideia muito elitista e enclausurada, encastelada, burguesa no sentido não exatamente só assim de um marxismo vulgar, mas um modo de vida muito burguês diante dos outros, assim, de se encastelar, de achar que só você é importante e todo o resto. Então me vai muito esse caminho, assim, dessa uma certa, como Bourdieu fala assim, uma certa vigilância com relação a si mesmo, né? E que os alunos precisam ter e de entender aí que isso aconteceu primeiro lá com a Bettina e depois em vários outros TCCs teóricos, aí é uma coisa de texto mesmo que o Francisco estava falando, de uma espécie de genealogia de si, sabe? Você se observar como alguém que passa pela vida e tal, mas não é necessariamente bom nem ruim, mas é algo que pertence, que está posto, você coloca, e não cabe a você julgar, e não cabe a você se dizer se isso é bom ou ruim, ou justamente, ou até colocar essa experiência como algo, digamos assim, perene, né? Ou seja, saber lidar no processo de formação dos artistas e das artistas, que a gente obrigatoriamente faz lá no curso, é arte e indústria, né? Então você tem que formar tanto para o trabalho audiovisual quanto para a poética. E essa poética, ela precisa ser vigilante, precisa ter uma certa vigilância, né? É quase como fazer análise, assim, é quase como ter justamente essa produção de uma alteridade de si, assim. É bem isso que a Cláudia falou. Mas isso se produz com vigilância, tem um certo rigor nisso, assim. Essa vigilância em relação a si mesmo, né? A saber que o fato de você se colocar, porque a poética te coloca como centro da coisa, então é assim, ok, vou escrever um TCC sobre mim mesmo, vai escrever um TCC sobre você mesmo, só que não de qualquer jeito, entendeu? E não de um jeito assim, éstimo, como a gente vai se ver hoje em redes sociais, etc. e tal, a tal intimidade, né? Ou seja, a produção com intimidade que é para os outros, não para você mesmo. Ao passo que quando você produz eu diria assim, um comportamento mais genealógico das coisas, não é isso, entendeu? É justamente a boa solidão, o que ficou de bom da cultura burguesa, de você se isolar para poder escrever, para poder pensar em você mesmo de um jeito honesto, você extrair desse eu o que é importante, o que é relevante, o que fez com que você chegasse onde você chegou, sem fazer juízo de si mesmo, sem dizer se é bom ou se é ruim, se entender como um sujeito nessa história. É um pouco isso, sabe? E esse caminho, assim, tem sido bacana, porque a gente tem observado esses alunos. Então, as duas animações que eu mandei para vocês, que são muito legais, assim, eu gosto muito, Amanda, que chama Céu da Boca, né, e da de Paixão, que eu só sei que foi assim, as duas passam por isso, assim, sabe? Ou seja, dessa boa vigilância em relação a si mesmo, para que a subjetividade dê filme, não só que dê filme, mas que também permita que você seja honesto diante da sua vida, que você não seja um artista babaca, que você não fique se achando mais que todo mundo, que você não entenda seu lugar, que você não exotize o outro, enfim, tudo isso passa cuidar com carinho dessa consciência, assim, né, dessa consciência que os alunos precisam ter e tal. Para mim, essa vigilância que tu fala, né, e toda essa desconstrução e transformação, né, quando se chega a Pelotas, quando se está numa universidade federal, eu fico pensando, né, que tem tudo isso e ainda, né, sendo observado pela ótica de um estudante de cinema que está observando tudo enquanto pensa em traduzir isso em imagens, em filmes, né, enquanto pensa em colocar isso nas propostas dos professores, né, nas propostas do curso. Então,
acaba que é uma transformação em imagens, assim, também, né? Eu acho isso muito legal. E é demais também para mim como tu, como professora, vai te transformando e coloca na tua fala, né? O quanto as transformações vêm vindo de propostas de alunos, assim, né? Vem vindo de propostas que talvez os alunos muitas vezes nem percebam, mas que tu consegue fazer uma leitura disso, e transformar o curso e trazer novas propostas para novos alunos. Então, é bem legal poder observar isso. Uma última questão que gostaria de ficar muito mais tempo, mas não vou suprimir essa questão, porque eu tenho ela no coração, né? Que o curso de cinema organizou muitos eventos, né? Na cidade, como o Festival Manuel Padeiro, por exemplo, que é um nome que homenageia o Quilombo Manuel Padeiro, na zona rural de Pelotas. E a primeira edição desse festival foi absolutamente inesquecível, né? Foi na Trilha Jardim, que é um lugar extraordinário, com projeção dos filmes em telão ao ar livre. Eu lembro das pessoas deitadas na grama, esperando o anoitecer, a lua despontando, uma fogueira ao lado, e quando então começaram a passar os filmes. E depois também teve algumas sessões, o encerramento no Teatro 7 de Abril, né? Então foi uma experiência coletiva incrível. E teve outras edições também que aconteceram em outros lugares emblemáticos da cidade, como o Parque da Baronesa, por exemplo. E como esse é um programa dedicado também a essa questão da cidade, né? Da relação entre cidade e imagem, eu queria que tu falasse um pouquinho desses grandes eventos aí que marcaram a história no curso. Foram incríveis, né? Incríveis, eu já devia ter falado até. São realmente muito, muito importantes no coração, né? Realmente porque foram os primeiros festivais mais universitários, assim, que a gente conseguiu fazer na cidade e tal. E também, novamente, assim, tudo que acontece no curso, dá para dizer, vem da sensibilidade dos alunos, assim, tudo, 100%. E mais uma vez foi isso. Um aluno, primeira turma, não sei se está no Olhares, mas tem que lembrar, eu chamo Duda Keiber, né, que é um querido amigo e que propôs o Festival Manuel Padeiro, a gente topou, e justamente em homenagem ao Quilombo, né, e justamente fazendo valer o lugar do povo negro em Pelotas, né, o reconhecimento que precisa ser feito sempre, e aí a gente fez aquela primeira edição no Trilha Jardim de um jeito mais simples e tal, e incrível, depois na Baronesa e depois no 7 de Abril. A gente infelizmente não conseguiu seguir por questões de verba, de financiamento mesmo, mas o desejo, assim, dá para fazer um programa inteiro com a professora Lanza sobre o Manuel Padeiro, assim, né, que é uma apaixonada pelo evento, mas foi absolutamente incrível porque permitiu essa eu diria assim, a conexão da cidade também com muitos realizadores que vieram para cá, especialmente na segunda edição, que a gente conseguiu trazer todos os diretores e tal, e também se continuou a fazer a sessão ao ar livre na Baronesa, né? Então a comunidade ali participava junto, a comunidade do Areal, e, enfim, foi um festival muito marcante, assim, sabe? Tem um carinho imenso, assim, e tudo continuou graças à provocação de um aluno. Se a gente fizesse um festival na colônia, não sei o que, claro, vamos lá. E assim foi feito, e todo mundo se envolveu, e com muito carinho, foi incrível, é algo que faz parte da história do curso, sem dúvida, Cláudia. A gente tem um carinho imenso, assim como tem carinho pelo Cine FEPEL. Nossa sala, no mesmo bolso, só colocar o Cine FEPEL, que é nosso amor, assim, nossa paixão. Que é uma sala de cinema que a gente tem e que a gente mantém com muito esforço, com muita luta, com o trabalho de vários professores. A professora Cíntia agora coordena, ela voltou do doutorado e está coordenando. A professora Lanza estava coordenando, a gente sempre ajuda, e exibe. Agora, infelizmente, não podemos fazer nada por causa da pandemia, mas é um cinema que semanalmente faz sessões gratuitas para a comunidade, grandes filmes de cinema brasileiro, né, furando a distribuição das salas de cinema comerciais, muitas vezes, né, Aquários foi visto lá pela primeira vez, Bacurau provavelmente
foi pro comercial, mas provavelmente teria sido exibido se a gente tivesse funcionando. Várias coisas importantes que passam por ali e tal, e que são muito importantes, sabe? Se a gente pudesse retomar, por exemplo, o Manuel Padeiro um dia, seria incrível, né? Vontade por parte do curso não falta, assim, são isso. Que demais, o Manuel Padeiro eu não peguei a primeira edição, mas peguei quando foi no Guarani, e já foi, assim, chocante, muito bom, né? Eu estava recém começando e nunca tinha ido num festival de cinema, para mim foi incrível, assim. E o Cine UFPEL, já vamos avisando, né, que temos aí várias coisas para propor também, para quando retornar as aulas e as exibições. Estamos aí querendo fazer mais trocas. Bom, a UFPEL, eu vou fazer minha fala final. A UFPEL tem, tanto para mim no coração, quanto vejo aqui depois de ter chegado em Porto Alegre, assim, o quanto tem para as pessoas daqui também, e em geral para o cinema do Rio Grande do Sul, nesses festivais que eu tive a oportunidade de percorrer também por causa da UFPEL, né? Tem conseguido uma apreciação muito grande, né, por parte de pessoas de outros lugares e de outros estados, porque os filmes que saem da UFPEL e que frequentam os festivais, normalmente eles carregam toda essa carga que a gente está conversando aqui, né, e é possível ver nos debates, é possível ver nas pessoas que observam, assim, o quanto eles conversam com as pessoas, né, então eu queria mais uma vez te agradecer de verdade por ter participado da nossa conversa. E é isso aí. Valeuzão, valeu aos colegas também. Legal, eu que agradeço, gente. Um maior carinho, foi uma alegria muito grande, um carinho muito bacana participar com vocês. O que está sendo legal desse podcast é justamente isso, né? Essa oportunidade de estabelecer essas trocas, né? Que talvez em outras condições não seriam estabelecidas, né? E ainda mais nesse contexto de pandemia, enfim. De qualquer maneira, eu acho que uma coisa muito bacana, assim, dessa conversa, né? E também da experiência de ler alguns textos, né? E de assistir os filmes que você orientou, né? Dos seus alunos, enfim, esse teu repertório, é que eu acho que vocês revelam, né? Assim, acho que a maneira de um Ítalo Calvino, né? Cidades invisíveis, né? Quantas cidades existem nas nossas cidades, né? E quantos outros nos nossos eus, né? E quantas centralidades nas periferias. Então, eu só queria agradecer muito da minha parte e deixar aqui a manifestação pública do meu desejo que essa vizinhança se converta em muitos projetos coletivos de antropologia e o cinema. Então, é isso. Muito obrigado. Igual, tudo é recíproco, assim, totalmente. Muito legal fazer participar e igualmente, assim, né? Essa relação com a antropologia já é bonita, mas a gente precisa se esforçar para que ela seja melhor ainda e continuar sempre conectados, assim, e sempre aprendendo. E a gente tenha mais Gabis, assim, também, né? Que saiam do curso e vão para antropologia, assim. Eu desejo de coração isso. E eu também queria dizer que adorei aqui a conversa, agradeço muito o convite, gostei demais de ouvir o Guilherme, sempre aprendo muito com ele, me encheu de esperança, principalmente as primeiras questões lá que tu apontou no início da conversa, e deu para matar a saudade um pouquinho de vocês. Então, gratidão, um abraço forte para todos, isso aí. Bom, Guilherme, eu fiquei muito bem impressionado sobre você e o curso e o cinema. Eu conhecia pouco sobre tudo isso. É bom participar aqui também porque a gente conhece muito e nos estimula isso que você falou, né? Contatos mais próximos e uma produção potente, né, como a que vocês estão fazendo e a gente tenta fazer também, enfim. Parabéns para você, para o grupo, e foi muito bom conhecer esse universo. Enfim, é isso. Um abraço. A recíproca é muito afetuosa com você, gente. Sempre muito legal a relação, e Cláudia, especialmente, uma amiga querida, antiga, assim, e a gente aprende muito com ela. É maravilhoso, assim, ter ela nas bancas. E agora eu vou chamar os outros queridos colegas também. Vamos construir essas pontes de afetos.